8h33 em Campos, de volta com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Programa de hoje, esse painel aqui com a Angélica Mendes, professora das redes pública, municipal e estadual e também da rede privada, com a Sana Gimenez, que é professora de Direito e socióloga, e com a doutora Vera Marques, que é médica pediatra. Eu volto com você, Aloysio, nesse último bloco de hoje. Tem várias perguntas que feitas no grupo do WhatsApp do programa, no blog Opiniões, e também aqui no streaming. Eu vou fazer uma delas nesse bloco, tema pautado em responsabilização criminal e civil de quem pedir vacinação de criança atuar nesse sentido, né? Volto a lembrar a decisão do Lewandowski, que foi do dia 19, né? Tem 6 dias, e que terminou que os ministérios públicos estaduais eles atuem para coibir quem trabalhar contra a vacinação infantil, com base no ECA, tanto sanções cíveis, como multa, né? E decisões e sanções criminais também, né? E muito se discute que sanções criminais seria essa, aí vem aquela velha discussão de esquerda e direita, do poder do Estado e dos pais sobre as crianças, né? É uma discussão antiga e tem várias facetas, né? Mas nesse momento se reacende. E eu vou fazer, com base nesse dilema, uma pergunta aqui para as três. Vou começar agora com a Vera, não é isso? Uhum. Vera, depois... E Vera, Angélica e Sana. Então vamos lá, para as três. O Hanania Monjan, que é advogado e presidente da Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos. Ele pergunta aqui a vocês três: prezados, nos últimos dias as redes sociais pipocaram de notícias, muitas falsas, outras não, sobre a perda da guarda dos menores não vacinados, com declarações de prefeitos nesse sentido. Do outro lado, o ministro da Saúde e suas redes sociais veio a público rebater tais assertivos. De todo modo, o cerne da questão, meus views, parece ser a diferença do PNI, que já falou aqui, Programa Nacional de Imunização, e o PNO, Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação da Covid-19. Diante disso, poderiam esclarecer do ponto de vista médico a diferença e do ponto de vista jurídico, por favor? Sou eu? Vera, por favor. Então, Aloysio, eu acho que nós esclarecemos um pouco isso do ponto de vista médico, a diferença do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, e o PNO, que é o plano, aí é o plano operacional, PO, plano operacional no caso do Covid, né? O PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, são aquelas vacinas que já estão aí e que, mesmo assim, nenhum pai é punido porque a criança está com cartão vacinal atrasado, mesmo porque, muitas vezes, faltam vacinas no próprio posto de saúde. Então, como que você vai fazer uma exigência com sanção com os pais, ou pior, com as crianças, se muitas vezes faltam essas vacinas? Então, é um processo educativo, ela é obrigatória, mas não é punitiva quando a criança apresenta um atraso vacinal. O que a gente tem que fazer é recuperar e há todo um planejamento epidemiológico para colocar essas vacinas em dia. Agora, mais grave do que o PNI é o plano operacional, que ele age justamente com essas epidemias. E nessa epidemia, e principalmente na Ômicron, que é a variante que tem mais transmissibilidade, tá? Claro que ela está dando casos menos graves, mas ela tem mais alta transmissibilidade e a gente não sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos se a outra variante ela vai ser pior ou melhor. Mas já está provado que onde alcançou um percentual de vacinação maior, e nós temos exemplos aqui
de diversos países, caiu assustadoramente o número de internações. Por exemplo, a Inglaterra, nas últimas 3 semanas, é um dado recente, as internações foram principalmente em crianças, né, adolescentes menores do que 18 anos, que não tinham sido vacinados. Então, nas 3 últimas semanas, na Inglaterra, o que houve? Internação de menores de 18 anos, mostrando claramente que essa vacina ela é importante. Bom, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, que é a diferença médica entre o Programa Nacional de Imunização e o plano operacional. No meu entendimento como médica, seria mais cabível, e eu volto a repetir, em termos de punição de chamada em relação ao plano operacional. Claro, sem sacrificar essa criança, mas os pais têm que ser responsabilizados, porque essas crianças, elas são também vetores de transmissibilidade para as outras crianças que podem ter comorbidades e morrerem, e também para todos os setores onde essas crianças vão, inclusive as escolas, para todas as pessoas ali envolvidas. Então, os pais têm que ser responsabilizados quando eles negam de vacinar essas crianças. Angélica, agora, não é isso, Colongueira? Angélica? Enquanto a Vera estava falando aí, eu estava me recordando, na minha trajetória pelo município, né, trabalhando no município, eu já trabalhei no atendimento ao público na hora de fazer a matrícula, e eu já coloquei isso que está aqui. A prefeitura já foi muito rígida em relação ao cartão de vacina. Aí eu estou falando da questão do PNI, né? A prefeitura já foi muito rígida em cobrar. A gente já negou matrícula à criança em que os pais não tinham cartão de vacina e ele teve que ir no posto, ele teve que atualizar para depois vir fazer essa vacina. Então, isso já aconteceu. E eu não vejo assim, por que isso tomar esse âmbito todinho, essa questão aí, algo que sempre foi feito. Né? A gente vê que isso é realmente tudo muito político. Era apenas continuar o que a gente já fez. Cobrar a vacina como sempre foi cobrado, para não chegar nesse ponto que está aí. Então, eu só reitero aquilo que eu já falei. Eu só não concordo que a gente vá punir as crianças, que a gente vá impedir a criança de frequentar a escola. Eu acho que o pai tem que ser responsabilizado, né? Tem que se acionar o conselho tutelar realmente e buscar a solução para isso que está aí. Buscar a solução para que ele vacine o seu filho, não punir a criança. Porque a impressão que eu tenho é que a gente está rodando em círculo, numa questão que não é uma questão de agora, é uma questão de sempre. E cabe à escola orientar os pais, estimular. São muitas dúvidas, eles perguntam muito assim, se a vacina não estiver disponível para o meu filho, ele não vai poder ir à escola? Existe esse tipo de dúvida. Então, eu acho que cabe à escola orientar sobre o que é, orientar sobre o que é o PNI e o PNO, orientar que aquelas vacinas que já estão lá no protocolo, que elas são obrigatórias, que elas têm que vir, que tem que trazer o cartão de vacina e que a vacina do Covid, ela tem que vir na sequência dentro da disponibilidade no mercado, né? Eu, enquanto gestora na instituição particular, posso garantir a vocês que a gente estimula a vacinação, a gente, inclusive, publica nas nossas redes sociais, sempre que a gente pode, algum de nossos alunos que está sendo vacinado, ou nossos professores, nosso quadro de funcionários, para que a gente possa realmente fazer um papel positivo e fazer com que as coisas aconteçam. E eu, como professora, né, como educadora, eu só não posso concordar mesmo a questão da punição. Onde que essa punição vai vir? Onde que essa cobrança vai vir? E como que ela vai ser feita? Porque eu acho que a criança ela já foi muito penalizada, com escola fechada durante 2 anos inteiros. Então, isso a gente não pode. A gente tem que aprender a conviver com a pandemia. A gente precisa aprender a conviver com a Covid e fazer com que as coisas funcionem. Eu acho que isso é papel da escola e é papel também da família. Né? Quem está em casa, os responsáveis também, fazer o papel deles. Não é pegar uma criança gripada, por exemplo, e mandar para a escola, né, sabendo que ela está gripada, que a gente recebe isso que está aí. E quando a gente diz que não pode ficar naquele momento, muitas vezes os responsáveis não gostam. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. E que as punições, que as orientações, né, que isso venha
de modo correto e para quem deve ser. Poderia me dar uma parte que eu recebi, coincidentemente, essa semana, umas 5 ligações de mães que falam assim: se eu levar meu filho na escola e tiver com atraso vacinal, o que eu faço? Na verdade, no momento que nós estamos vivendo do Plano Nacional de Imunização e o Programa Nacional de Imunização e o plano operacional da Covid específica, se a criança tiver com atraso vacinal dessas vacinas do Plano Nacional, é preferível ela estar atrasado com isso e fazer a vacina do Covid. Por quê? Essa vacina, mesmo que ela possa ser dada com outras, o que está fazendo em termos de estratégia para maior verificação dos eventos adversos é que ela deve ser aplicada única quando a criança aplicar, e qualquer outra vacina que a criança vai fazer deve esperar pelo menos 15 dias. Então, para a entrada no colégio, mesmo que a criança esteja com atraso vacinal do Programa Nacional de Imunização, ok, dá para esperar. O que não dá para esperar é o atraso vacinal do Covid. E isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção em relação à verificação desse cartão. Por isso que os professores e todos que atuam na rede pública e privada, nas escolas, têm que saber dessa diferença, que coincidentemente eu recebi algumas ligações. Mas nesse momento está sendo feito isso. Nesse momento está sendo feito isso, até por conta da questão de insumos também, que a gente sabe que muitas vezes não tem para as outras vacinas, né? Isso já está sendo feito. Eu só acho que a gente não pode regredir num processo que a gente já tinha. Agora, com certeza, isso aí você pode ficar tranquila, né? Que a gente orienta, a escola orienta, né? Mas aguarda que seja colocado em dia assim que possível. Mas diferente aí da questão da Covid, né? Que é uma exigência, porque está no momento, né? Está no pico da doença. Ok, acho que a gente já tinha, né, feito essa distinção entre a questão jurídica e do PNI, do PNO, a Vera também pontuou bem. Só reforçando isso, o PNO, ele é criado a partir do PNI, inclusive, né? Ainda que depois venha a ser incorporado definitivamente, por exemplo, que eu acho que é a tendência, né? A vacina da Covid nesse rol de vacinação obrigatória. Então, não são políticas dissociadas, muito pelo contrário, né? É uma política pública só. Mas a gente sabe que, por razões ideológicas, o governo optou por apenas recomendar, né, a vacinação infantil, né, no PNO, e ainda falar, né, que caso haja indicação médica, etc., enfim, criar algum certo um empecilho, né, para essa vacinação, sem dizer que está, de fato, fazendo isso. Quando a Anvisa, inclusive, já havia, né, determinada essa aplicação, e o resto do mundo, né, como também já foi colocado, já trabalha nesse sentido. O engraçado é que essas pessoas, elas costumam usar os argumentos que são convenientes de acordo com o momento, né? Primeiro, Israel era o lugar de referência da vacinação do mundo, etc. Aí Israel vacina criança, mas não vamos comentar esse assunto. Os Estados Unidos, né, que são sempre tomados como grande exemplo também, enfim, e todo o resto do mundo, desculpa a palavra, civilizado, né, que caminha nesse sentido, vai andando no sentido de vacinar crianças e adolescentes, mas aqui no Brasil a gente tem, de novo, essa lógica aí que remete ao começo, né, lá do século XX. Parece que a gente está na revolta da vacina, na revolta da vacina de novo. É algo assim muito louco, que inclusive os argumentos são parecidos, porque quando foi instituída a vacinação compulsória da varíola, havia gente que dizia que as pessoas iam assumir feições bovinas, né, porque a vacina foi feita naquele momento com a pústula da varíola da vaca, né? E a gente tem presidente falando que vão virar jacaré, né? Que as pessoas vão virar jacaré. Então, assim, é um discurso muito parecido, a história se repete. E, infelizmente, a gente regride, não, e a história se repete de novo como tragédia. Porque a quantidade de milhares e milhares de vidas que poderiam ser salvas, e aí a estatística. Quem quer negar isso, parece que quer negar também a realidade do mundo. Se a gente comparar a média de mortalidade do Covid no mundo inteiro com a do Brasil, a gente vai ver quantas milhares e milhares de vidas. Há estimativas que falam 400 mil pessoas. Então, assim, para mim, como eu falei anteriormente, já é gravíssimo um gestor público falar que uma vida não importa, porque toda vida importa. Agora, quando a gente tem um número tão alarmante, né, de mortes, além das intercorrências de saúde também que surgiram em relação ao Covid, do custo financeiro que isso tem também, porque para esse pessoal que gosta de falar em economia, a maneira mais eficaz de você
manter a economia funcionando é com a vacinação, né? Você consegue evitar os problemas que decorrem da pandemia, sim. Então, assim, é algo muito surreal, né, que a gente esteja vivendo isso de novo, né, em 2022. Né? 120 anos depois, a gente está, parece que, no mesmo lugar. Mas voltando, então, à questão que eu já mencionado antes, só para pontuar de novo a questão jurídica. O fato de não estar previsto obrigatoriamente lá no PNI não impede que a vacina seja considerada compulsória. Ela é obrigatória, sim, e isso é a posição que o STF já assumiu, né? Em mais de uma ocasião. Isso tem repercussão geral, vale para o Brasil inteiro. Em relação à responsabilização dos pais ou responsáveis, né, que optarem pela não vacinação, ela pode ser feita nos termos do ECA. Claro que, como a Angélica pontuou, é importante a gente diferenciar um pai responsável que não quer vacinar seu filho daquele que não pôde vacinar seu filho, seja pelo atraso do próprio poder público, seja por alguma outra questão material, pessoal. Então, assim, isso deve ser analisado cada caso. Por isso que eu disse que, inclusive, para que seja aplicada alguma medida, alguma punição a essa família, é preciso que haja devido processo legal, não é uma coisa aleatória. Então, na minha visão, qual seria a medida mais ponderada, até mesmo considerando que, de fato, tudo é muito novo, que, de fato, o processo de vacinação infantil e de adolescentes começou muito recentemente. O direito à educação ele não pode ser negado, então a criança ela não deve ser impedida de frequentar a escola, ainda que não esteja com a sua vacinação em dia. Agora, a escola deve exigir, sim, obrigatoriamente o cartão de vacinação, e se verificando que esse cartão não está devidamente, né, regularizado, há que se comunicar, sim, aos órgãos devidos, conselhos tutelares e ministérios públicos, né, o Ministério Público tem essa função também, para que seja apurada a razão dessa não vacinação. E aí sim, se houver de fato um dolo, né, uma vontade deliberada dos pais de não vacinar seus filhos, aí o Ministério Público começa com as medidas extrajudiciais e judiciais posteriormente necessárias para fazer com que essa vacinação aconteça, porque não é possível, como eu falei, alegar convicções pessoais, religiosas, morais, etc., para negar esse direito à saúde ao seu filho e também atrapalhar o direito à saúde coletiva. Então, no direito, como eu também já pontuei, a gente não tem direitos absolutos e limitados. Todos os direitos podem ser limitados. Até porque nós vivemos em sociedade, o direito é bilateral, né? Então, na medida em que eu exerço meu direito, eu posso acabar colidindo com o seu. E nesse balanceamento entre o direito à saúde coletiva e o meu direito individual de acreditar no que eu queira, prevalece, no caso de uma pandemia, neste caso concreto, o direito à saúde coletiva. Isso é muito claro, né? E isso, novamente, já está pacificado pelo STF e isso já era amplamente discutido pela doutrina, enfim, pelos juristas de uma maneira geral, como algo dado, né? A única discussão jurídica que há nesse momento, mas que, como eu disse, é muito mais ideológica do que jurídica, é esse pequeno detalhe aí do PNI, porque na decisão que o STF tomou, ele menciona o PNI, mas ele não é apenas o PNI como uma das maneiras de você verificar se aquela vacinação seria de fato obrigatória. Então, estão se pegando aí nesse pequeno detalhe, inclusive eu acredito que o STF vai se manifestar novamente para esclarecer de vez essa questão e aí pontuar que o PNO também serviria, por exemplo. Estão se valendo nessa questão para continuar retardando a vacinação de crianças e adolescentes, o que é absolutamente grave e triste. Poderia, assunto para falar, só o que vocês falaram agora, eu já notei aqui umas 3, 4... Só um detalhe, Luiz, desculpa, eu não falei sobre a questão da responsabilização criminal, porque esse ponto ele já é mais complexo, né? A gente não tem um tipo penal específico, mas tem projeto de lei no Congresso Nacional para que se tipifique essa omissão de vacinação em relação a crianças e adolescentes e também a divulgação de fake news em relação à vacinação, que é o que a gente tem nos dias de hoje. E aí, se esse tipo penal já tivesse sido criado, nós teríamos a responsabilização criminal, por exemplo, da prefeita. Mas há uma outra discussão se outros tipos penais poderiam ser aplicados a essas situações em que aparenta haver, né, uma omissão ou deliberadamente uma posição de um gestor público, por exemplo, no sentido de não fazer o processo de vacinação. Então, crime de epidemia com o resultado morte seria uma possibilidade. Crime de prevaricação, né, se há um dever legal e por alguma razão pessoal, de repente, o gestor não está cumprindo esse dever ou está retardando esse dever.
Mas essas questões, elas ficam mais nebulosas, considerando que não há um tipo específico e que normalmente, tirando a questão do crime de epidemia, são tipos dolosos. Então, você tem que demonstrar a vontade da pessoa de cometer aquele ato. Não pode ser simplesmente uma negligência. E aí fica esse campo cinzento aí do direito para falar sobre a responsabilização criminal. Na responsabilização administrativa, civil, dos pais, por exemplo, nós temos claramente previstas lá no artigo 129 do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quanto a isso, não há dúvidas. Já havia mencionado, desde uma simples advertência ou aplicação de multa, ou, né, porque pode ser acumulada, até mesmo, num caso mais extremo, a destituição do poder familiar. Mas aí, realmente, é uma medida bastante gravosa e que depende do processo judicial. Perfeito, Sana. Inclusive, na esfera criminal, você citou aí a possibilidade de crime de prevaricação. Só para informar que ontem, uma notícia crime, uma entrada no Supremo, caiu com a ministra Rosa Weber. E engraçado porque ela foi proposta pela deputada Tabata Amaral, que se espera, né, do PSB de São Paulo, o senador Alessandro Vieira, que também se espera, né, foi figura de proa da CPI da Covid, de cidadania de Sergipe, mas também pelo secretário de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, né? Então, e a Rosa Weber pediu a manifestação do PGR, Augusto Aras, ninguém espera nada de Augusto Aras para aplicar a lei sobre Bolsonaro, mas, enfim, assim que tiver a manifestação do PGR, a ministra vai se pronunciar, né, sobre o crime de prevaricação contra o presidente Jair Bolsonaro e contra o ministro Marcelo Queiroga. Lembrar essa coisa que a Sana falou por último, na guerra da vacina, Oswaldo Cruz, né? É um episódio interessante, marcante mesmo no Brasil. Tem vários pontos de convergência com o futuro de 120 anos depois. O presente de 120 anos depois, no caso, né? Estamos nele. Mas uma diferença fundamental é que as Forças Armadas, honrando sua tradição positivista, de elevar o fato sobre qualquer, né, superado academicamente, mas enfim, naquela época era uma coisa avançada, eles apoiaram Oswaldo Cruz. Parte das Forças Armadas hoje está apoiando o negacionismo do presidente Bolsonaro. Eu acho que isso está simbolizado na gestão desastrosa de um general da ativa, Eduardo Pazuello, né? Mas continua lá com o Braga Neto, continua lá com o Heleno, continua lá com o Luiz Eduardo Ramos, todos ganhando acima do teto constitucional, né? O soldo engordado acima do teto. Uma diferença grande. E também a questão da economia que a Sana falou, é só ver o que a história ensina. A gripe espanhola foi uma epidemia que a gente passou antes da Covid, de 18 a 20, 1918 a 1920. Estudos daquela época já apontavam que os países que tomaram medidas mais rígidas tiveram respostas econômicas mais rápidas também. Foi assim há 100 anos, continua sendo assim agora. E lembrar, até pelas palavras, a repercussão nacional que tiveram as palavras de Carla, eu fiz questão de fazer esse programa com 3 mulheres, representantes das várias áreas que envolvem o assunto, né? E lembrar que, depois das palavras infelizes de Carla, na quarta-feira passada, foi confirmado ontem que sua vice-prefeita, Carla Capucci, grávida, tomou uma dose da Janssen, está com Covid, né? E Carla Capucci é apontada por muitos que conhecem a política da Barra. Carla não pode se candidatar à reeleição mais uma vez, né? Que é o segundo mandato consecutivo. Teve 2 antes. Está lá no mandato de Neco, ela não pode vir, e que Carla Capucci seria a prefeitável hoje com mais chance para ter o apoio de Carla, né? E ironia do destino. Esperemos, torçamos pela recuperação de Carla, da criança que ela leva no ventre, né? Que tudo corra da melhor maneira possível. E agradecer demais as 3 aqui, que eu delego aí com o Nogueira passar as considerações finais. Nogueira, vamos lá. Tá, só vou acrescentar informação no que você já passou. Com salário de R$47 mil por mês, hoje, como secretário de estudos estratégicos do governo federal, o Pazuello só fez 2 reuniões em 84 dias de trabalho.
Minha querida Angélica Mendes, que prazer recebê-la aqui, muito obrigado, extremamente importante a sua participação neste programa de hoje, espero contar sempre com sua participação, com sua colaboração, desejar a você muita saúde, sucesso, se cuide aí e seja sempre bem-vindo aqui a este programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu acho assim, essas discussões a gente sempre precisa colocar em pauta, né? A gente precisa falar sobre isso. É um prazer conhecer as duas meninas e também conheci hoje, né? Que a gente possa estreitar os laços, a Luísa também, Cláudio, né? Eu como professora gosto muito de falar, né? Então eu acho mais interessante quando a gente pode falar sobre assuntos que realmente são relevantes e que vão fazer a diferença. Então, deixo o meu agradecimento e me coloco à disposição aí para vocês sempre que precisar de alguma coisa. Muito obrigado. Sana Gimenez, muito obrigado também, com certeza, imprescindível sua participação aqui nesse painel de mulheres, mostrando aí a força, a sabedoria de todas as mulheres. Se não de todos, mas de 99,9999, umazinha que sai aí, né, com os devaneios. Mas muito obrigado, sempre honrado com sua presença também. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço a Luísa também o convite, agradeço também a participação das minhas colegas. Obrigada pelo Meninas, Angélica, gostei do Menina. E eu queria dizer, gente, que para além das questões jurídicas, sociológicas, até mesmo médicas sobre o caso, eu não sou mãe, mas eu sou uma pessoa que tem muita empatia, né, em relação à dor alheia e ao amor alheio. Mas você que é pai, você que é mãe, pense em como você vai ficar se, infelizmente, o seu filho vier a ter uma complicação ou até mesmo a falecer por uma decisão sua de não fornecer a vacina ao seu filho. Eu acho que em relação é a pior punição que você vai poder receber na sua vida e não haverá arrependimento possível, né, para resolver essa questão. Então, esquece o medo infundado, acredite na ciência, procure informações confiáveis e vacine seu filho, porque esse arrependimento, né, de você saber que o seu filho morreu ou ficou doente por sua culpa, e será exclusivamente por sua culpa, eu acho que ninguém consegue superar. Muito obrigado, Sana. Vera Marques, médica pediatra, muito obrigado. Sua participação aqui também nos honrou muito. Espero que você esteja de volta aí em breve e sempre estaremos aqui à sua disposição. Muito obrigado, feliz demais por contar com sua presença aqui hoje. Bom, obrigada a vocês. Eu aprendi muito e é sempre um momento importante de nós darmos essa mensagem tão importante, que é vacinar. Vacine seus filhos, né? Eu, como pediatra, penso que o nosso papel é fundamental e eu digo para as mães, procure as unidades de saúde, informe-se corretamente nas unidades de saúde, os profissionais estão extremamente capacitados de falar sobre a vacina, né? Falar que os eventos adversos são pouquíssimos, tem muito mais benefícios, então tem dúvida, procure um profissional de saúde, não leia muito sobre os fake news. Mais importante do que respeitar os políticos é respeitar a ciência e respeitar o que essa ciência tem trazido de bom para a gente. Muito obrigada aí, a Sana, prazer em revê-la. Aprendi muito com você, aprendi muito com a Angélica, né? E eu espero ter contribuído um pouco. E a mensagem minha última, repetindo, é o seguinte: mães, vacinem seus filhos. É uma vacina que tem muita segurança. O RNA mensageiro não muda a gente, não nos transforma em jacaré. Ele é totalmente destruído quando ele entra no nosso corpo e, na verdade, cria uma imunidade muito grande. Crianças, participem disso, porque as crianças participam demais. Elas sabem que vacina faz bem. Usem máscaras, porque até a segunda dose vocês podem estar transmitindo e também pegando a doença Covid. Então, cuidem-se e cuidem das suas famílias e peçam às suas mães e os papais: eu quero ser vacinada. E aí, como mãe, né, como uma avó que eu sou, eu já estou recomendando que todos aí respeitem, é claro, o momento vacinal, a idade, mas que todos sejam vacinados, porque ver alguém que morreu por falta de vacina é muito doloroso. Muito obrigada e um bom dia para todos. Momentos aí de luz, né, Aloísio? Nessa escuridão do negacionismo, nessa coisa toda aí dessa pandemia. A você também, Aloísio, muito obrigado.
Luz, lembrando o mito da caverna de Platão, né? E ontem Lewandowski também derrubou a MP de Bolsonaro para implodir, acabar com caverna para empreendimento imobiliário, né? Uma ideia, é um governo de demolição, né? E só para lembrar, o primeiro Homo sapiens do Brasil, a Luzia, é uma mulher, né? Foi achada dentro de uma caverna. A importância que tem para a gente conhecer a nossa própria história das cavernas, né? E Lewandowski ontem derrubou a caverna em que habita o bolsonarismo, né? Enfim, é isso. Eu sou pai, um pai muito orgulhoso. Meu filho já tem 22 anos, mas sou padrinho de crianças pequenas. Conselho que eu dou como pai, como padrinho, que ama muito meu filho, e sei que, embora não seja obrigatório, mas todo pai e toda mãe tem essa coisa, é um amor que não é incomparável, não se mede por amor ao pai, à mãe, né? Amor de relação, amor de amizade, é um amor incomparável. Em nome desse amor, por favor, vacine seu filho. É o pedido que eu faço como pai. Quem estiver nos ouvindo, nos assistindo. Só um segundo para eu compartilhar, então, uma experiência minha, que, aliás, me fez virar naquele dia, transformou a minha vida para sempre. 2 filhos meus gêmeos nasceram prematuros, 1,6 kg, 1,7 kg, aí cai, né? Então, naquela UTI, uma junta médica me chamou num determinado momento, tinha 2 dias já, falou: olha, seus filhos não vão resistir, porque eles não têm uma espécie de um creme no pulmão, um lubrificante no pulmão que se chama sulfactante, e se eles não tomarem hoje esse medicamento. Eu falei: e o que está faltando para tomar o medicamento? Não, o medicamento custa X, é caro. Falei: tudo bem, pode mandar bala. Não, pai, tem outro problema. Tem 95% de chance de dar errado e 5% de chance de dar certo. Você sabe o que eu falei pro médico? Eu falei: eu só preciso de 1%, tá sobrando 4%, pode aplicar. Meus filhos têm 24 anos, têm 1,90 m cada um. Vamos acreditar na ciência, gente. Pelo amor de Deus. Você já pensou se eu não dou o sulfactante, não autorizo a dar o sulfactante a meus filhos? Com certeza hoje eu teria já, não estaria nesse mundo aqui. Aloysio, então, obrigado, meninas, obrigado também. Amanhã de volta com esse programa às 7 da manhã. Fiquem todos aí na paz, vacinem-se, vacinem os seus filhos, né? Tem os calendários sendo divulgados aí, e a gente volta a partir das 7 da manhã com este Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.